Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e esse é mais um vídeo da série Enem mais Veste. No vídeo de hoje eu vou falar sobre seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. O bom entendimento desses conceitos vai ajudar na compreensão de todo o restante da parte de trigonometria. Então, se você está se preparando para o Enem ou para algum outro vestibular, acompanhe o canal, te inscreve no canal, assiste nossos vídeos e então vamos começar com a aula de hoje. Seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Primeiro, vamos identificar os eixos dessas funções trigonométricas lá na circunferência. Então, nós temos que o eixo do seno ele é o eixo vertical, passando pela origem. O eixo dos cossenos é o eixo horizontal, passando pela origem, o eixo em vermelho ali. E o eixo das tangentes ele é um eixo vertical, que é paralelo ao eixo dos senos, passando pelo ponto A. O ponto A é o ponto 1, 0. O primeiro ponto é saber onde é que estão cada um desses eixos na circunferência trigonométrica. O eixo dos senos é o eixo azul, na posição do eixo Y. O eixo dos cossenos é o eixo em vermelho, na posição do eixo X. E o eixo das tangentes é o eixo paralelo ao eixo dos senos, passando pelo ponto 1, 0. Tá? Muito bem, então vamos entender agora como é que a gente determina o seno de um ângulo, o seno de um arco, em cada um dos quadrantes, conhecendo agora, sabendo onde está o eixo dos senos. Então nós temos ali um ângulo alfa do primeiro quadrante, representado pelo arco AB. Para achar o seno desse ângulo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma projeção do ponto B sobre o eixo dos senos. O que é uma projeção? Eu vou traçar, a partir do ponto B, uma perpendicular ao eixo dos senos. Ela vai tocar o eixo dos senos ali no ponto B1. Então, a distância de O até B1 é o que a gente chama de seno do ângulo alfa. Aquela medida da altura ali de O até B1 é o seno do ângulo alfa. Então, para achar o seno de um ângulo, a gente vai fazer a projeção da extremidade do arco do ângulo até o eixo dos senos. A distância dessa projeção até a origem do eixo dos senos, que é a mesma origem do plano cartesiano, ponto 0, 0, essa distância vai ser a medida do seno daquele ângulo. Então nós temos que o seno de alfa ali é a distância de O até B1, tá? Nesse caso é positivo, né? Para qualquer projeção que cair acima da origem, que seria a parte positiva do eixo, tá? Vai ser um seno positivo. E esse ângulo alfa é o ângulo do primeiro quadrante. Agora, lá no segundo quadrante, nós temos um ângulo alfa, representado pelo arco AB, lá no segundo quadrante. Da mesma forma, a gente vai fazer uma projeção sobre o eixo dos senos. Essa projeção ela vai de B até B1. De novo, caiu na parte positiva do eixo do seno, tá? A distância ali é de O até B1, e aquela distância de O até B1, que está destacado em azul ali, que é o seno do ângulo alfa. Tá? Aqui o seno de alfa também é positivo, e alfa é um ângulo do segundo quadrante. Então já percebe que ângulos do primeiro e do segundo quadrante, quando a gente projetar sobre o eixo dos senos, vai cair na parte positiva desse eixo. Agora, o terceiro quadrante. Eu tenho um ângulo alfa lá no terceiro quadrante, e a projeção do ponto B, da extremidade desse ângulo alfa, até o eixo dos senos, caiu na parte de baixo do eixo dos senos, né? A distância OB1 ali, ela está na parte abaixo do eixo do seno, abaixo da origem. Né? Então, aquela medida ali, OB1, ela vai ser negativa. Tá? O seno de alfa continua sendo a medida dessa projeção, porém agora ela é negativa para um ângulo do terceiro quadrante. Da mesma forma, um ângulo do quarto quadrante vai ter a sua projeção sobre o eixo dos senos na parte de baixo da origem, na parte de baixo do eixo dos senos. Então, o seno de um ângulo no quarto quadrante também vai ser negativo. A medida do seno vai ser a distância de O até B1, porém vai ser negativa, porque está na parte negativa do eixo dos senos. Tranquilo até aqui? Então aqui um resumo do sinal do seno em cada um dos quadrantes. Tá? No primeiro e no segundo quadrante o seno é positivo, no terceiro e no quarto quadrante o seno é negativo. Isso por quê? No primeiro e no segundo quadrante as projeções caem na parte positiva do eixo dos senos, e no terceiro e no quarto quadrante as projeções caem na parte negativa do eixo dos senos. Agora um exemplo. Sabendo que seno de π é igual a 1 meio, determine o valor de seno de 5 π.
Se quiser trabalhar aqui em graus, tranquilo, sem problema, né? Só substituir o π por 180. Então, π sextos seria 30 graus e 5 π sextos seria 150 graus. Ali eu tenho uma representação desses dois ângulos, tá? O π sextos e os 5 π sextos. Um está no primeiro quadrante e o outro está no segundo quadrante. Mas qual é a relação entre eles, tá? Observa que tanto o π sextos quanto os 5 π sextos, eles têm a mesma projeção sobre o eixo do seno. Ambos caem no mesmo ponto B1, quando projetados sobre o eixo dos senos. Então quer dizer que ambos têm o mesmo valor do seno, a medida de OB1, que é 1 meio, tá? Porque foi dado que seno de π sextos, seno de 30 graus é 1 meio. Logo, seno de 5 π sextos também vai ser 1 meio. Muito bem, agora vamos para o cosseno. O cosseno é o eixo horizontal, ele está no lugar do eixo x, tá? Agora, dado um ângulo do primeiro quadrante, tá? O ângulo ali representado pelo arco AB, o ângulo alfa, como é que a gente vai fazer para determinar o cosseno desse ângulo? Para achar o seno, a gente fez uma projeção sobre o eixo dos senos. Para achar o cosseno, a gente vai fazer uma projeção sobre o eixo dos cossenos. Agora uma projeção daquele ponto B, da extremidade do arco, até o eixo horizontal dos cossenos. Então, nesse caso, a projeção caiu ali no ponto B1, e a distância da origem até esse ponto B1 é o cosseno do ângulo alfa. Está marcado ali em vermelho, está em destaque ali o cosseno de alfa em vermelho no segmento OB1. Então, nesse caso, o cosseno de alfa é positivo para um ângulo alfa do primeiro quadrante. Agora, lá no segundo quadrante, a gente também vai fazer uma projeção sobre o eixo dos cossenos. Tá? A projeção é traçar uma perpendicular até aquele eixo. Então, a projeção do ponto B sobre o eixo dos cossenos cai ali no ponto B1, e a medida OB1 é o cosseno daquele ângulo alfa. Porém, nota agora que nós estamos na parte negativa do eixo dos cossenos. Tá? A origem é o ponto O, a mesma origem do plano cartesiano. Tá? Então, para o eixo horizontal, a esquerda da origem é negativo e a direita da origem é positivo. Então, no segundo quadrante, a gente vai ter que o cosseno do ângulo vai ser negativo. No terceiro quadrante, a mesma coisa. A projeção da extremidade de um arco sobre o eixo dos cossenos no terceiro quadrante vai cair na parte negativa do eixo dos cossenos, como nesse exemplo. A projeção de B para o eixo dos cossenos cai no ponto B1, e a medida OB1 é o cosseno do ângulo alfa do terceiro quadrante. Então, o cosseno de alfa é negativo para um ângulo alfa do terceiro quadrante. Já no quarto quadrante, a projeção vai cair na parte positiva novamente. Nós temos ali o arco AB, referente ao ângulo alfa do quarto quadrante. A projeção dessa extremidade B sobre o eixo dos cossenos cai no ponto B1. A medida de OB1 é o cosseno desse ângulo alfa do quarto quadrante. Como essa projeção caiu na parte positiva, o cosseno de alfa é positivo. Fazendo agora um resumo do sinal do cosseno, nós temos que o cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrantes e negativo no segundo e no terceiro quadrantes. Isso quer dizer que ângulos do primeiro e do quarto quadrante vão ter a projeção sobre o eixo dos cossenos na parte positiva do eixo, à direita da origem. E ângulos do segundo e terceiro quadrantes vão ter a projeção sobre o eixo dos cossenos na parte negativa do eixo, ou seja, à esquerda da origem. Mais um exemplo. Sabendo que cosseno de 3π é igual a menos raiz de 2 sobre 2, determine o valor de cosseno de 5π. Marcando esses dois ângulos na circunferência, a gente observa que o 3π ele está ali no segundo quadrante, ele é 135 graus, e o 5π está ali no terceiro quadrante, que é 225 graus. Agora, fazendo a projeção desses dois ângulos sobre o eixo dos cossenos, a gente observa novamente que ambos têm a mesma projeção. Ambas as projeções caem no mesmo ponto do eixo dos cossenos, no ponto chamado ali de B1. Então, OB1 é a medida do cosseno de ambos os ângulos. Como a gente viu que cosseno de 3π é menos raiz de 2 sobre 2, então o cosseno de 5π também vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Agora vamos para a tangente. O eixo da tangente, como a gente viu lá no início, ele é paralelo ao eixo dos senos, ele é um eixo vertical, passando pelo ponto 1, 0. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para determinar a tangente de um ângulo? Então, por exemplo, nós temos um ângulo do primeiro quadrante, o ângulo alfa, representado pelo arco AB.
Agora, para achar a tangente do ângulo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o raio OB e prolongar ele até que ele encontre o eixo das tangentes. A gente prolonga o raio OB até ele encontrar o eixo das tangentes. Ele encontrou no ponto B1. Então, a distância de A até B1 é a medida da tangente daquele ângulo alfa. O ponto A é a origem do eixo das tangentes. Então, quando esses prolongamentos caírem na parte de cima da origem, a tangente vai ser positiva. Quando cair na parte inferior, na parte de baixo do A, então a tangente vai ser negativa. Então, a tangente de alfa no primeiro quadrante vai ser AB1, a medida do segmento AB1, e nesse caso a tangente é positiva. No segundo quadrante, tá? No segundo quadrante também a gente vai fazer um prolongamento do raio OB, só que agora no sentido de encontrar o eixo das tangentes, num prolongamento para baixo, tá? Então esse prolongamento, ele encontrou o eixo das tangentes na parte negativa do eixo. Encontrou lá no ponto B1, abaixo do A. Então a medida de A até B1 é a tangente desse ângulo alfa do segundo quadrante, que nesse caso vai ser negativo, tá? Porque está na parte inferior, na parte de baixo da origem do eixo das tangentes. No caso de um ângulo do terceiro quadrante, o prolongamento do raio até encontrar o eixo das tangentes vai cair na parte positiva novamente. É a medida de A até B1 que aparece destacado ali no gráfico. A tangente de alfa ali do terceiro quadrante é a distância de A até B1. Nesse caso é positiva novamente, porque esse prolongamento caiu na parte positiva do eixo das tangentes. Por fim, no quarto quadrante, vai ser negativo novamente. O prolongamento do raio OB cai na parte negativa do eixo das tangentes. Tá? Então, para o quarto quadrante, nós temos que a tangente vai ser negativa. Resumindo o sinal da tangente em cada quadrante, nós temos que a tangente vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrantes e negativa no segundo e quarto quadrantes. Antes de ir para o último exemplo, vamos fazer um resumo dos sinais das funções trigonométricas em cada quadrante. Eu coloquei ali então U no primeiro quadrante, S no segundo quadrante, T no terceiro quadrante e C no quarto quadrante. U é universal, todo mundo é positivo no primeiro quadrante. S é de seno, então seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. T é tangente, então a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E C é cosseno, então o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. Então uma forma de gravar isso é pensar no seguinte: use sempre tua cabeça, tá? Essa seria uma forma de gravar o sinal das funções trigonométricas em cada um dos quadrantes, ok? Vamos ao último exemplo. Sabendo que tangente de π² é igual a 1, determine o valor de tangente de 5π². Então, desenhando esses dois ângulos na circunferência, nós temos ali que π² é um ângulo do primeiro quadrante e 5π² é um ângulo do terceiro quadrante. Ambos os prolongamentos dos raios vão cair no mesmo ponto do eixo das tangentes, lá no ponto B1, na parte positiva do eixo das tangentes. Como a gente já sabe que tangente de π² é 1, a tangente de 5π² vai ser igual à tangente de π², ou seja, vai ser 1 também. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário ali, deixa sua dúvida ali nos comentários, que as principais eu vou fazer um vídeo resolvendo as dúvidas, certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.